Olá, pessoal! Tudo bom? Oi! Oi, Léo! E aí, pessoal, vamos aprender a fazer mais um bolinho funcional e saudável. Tava aqui cheirando ele, que o cheirinho invadiu a casa. Hoje a gente vai aprender a fazer um bolinho de milho. Olha que lindo! Um bolinho de milho funcional, né? Como todas as receitinhas que eu faço aqui. Só que hoje ele é na versão sem açúcar. Bem bacana, então qualquer pessoa pode consumir, até quem for diabético, alérgico, intolerante, fit, qualquer coisa. E aí eu vou contar algumas novidades, ensinar um pouquinho sobre os adoçantes para vocês também, de como é que a gente usa, como é que a gente substitui o volume que a gente usa de açúcar por ele. Oi! Oi, Dinda! Até minha Dinda tá aqui. Então encaminha aí para os conhecidos que também precisam aprender sobre alimentação funcional, alimentação saudável, né? Funcional a gente chama esse termo que quer dizer mais ou menos uma alimentação saudável, mas que tenha mais nutrientes ou que tenha esse cuidado mais especial em conter mais nutrientes, ingredientes mais naturais, mais saudáveis, né? Que tenham mais funções no nosso organismo por ser alimento, por ser um alimento super nutritivo ou por ser uma receita com ingredientes mais nutritivos, que nos tragam mais benefício do que receitas tradicionais que só utilizem refinados ou que utilizem industrializados. Tá? Então, para você que não me conhece, está chegando aqui, meu nome é Ana Cristina Citron, eu sou nutricionista, mas dedicada só à gastronomia saudável, praticamente desde que eu me formei. Sempre tive empresa de alimentação saudável, né? E hoje eu tô aqui com a VitaFood, inclusive estou aqui na VitaFood gravando a live porque fica mais fácil, que eu tenho todos os ingredientes à mão aqui, mas eu faço tudo no forninho pequeno, as lives, para vocês verem que é para fazer receitinhas caseiras, tá? E aí eu resolvi fazer o bolinho de milho, afinal estamos em junho, né? Então vamos fazer uma receitinha junina, só que claro, na versão mais saudável. Tá tão cheiroso esse bolo. Eu espero que vocês encontrem todos os ingredientes em casa para fazer o bolinho. Então, por que eu tô fazendo essas lives, né? Porque eu acho que todo mundo aí tá em casa sem ideias de receitas para fazer, receitas saudáveis, ou não tem tempo de pesquisar, ou as receitas que você pesquisa em casa às vezes não dão certo, ou não são tão saudáveis, ou diz que é fit, mas não é, né? Ou diz que é saudável e acaba tendo muita gordura, nessas ideias aí de receitas low carb, né? Que estão batendo bastante aí, que estão bombando na internet. Então eu tô resolvendo fazer algumas lives aqui para orientar vocês como que a gente faz receitinhas mais alternativas, mais nutritivas em casa, de fácil preparo, né? Para que a gente possa fazer aí no dia a dia. E aí eu vou usar um mix de farinhas aqui, conforme eu falei na outra live, sem glúten, tá? Porque todas as receitas que eu faço aqui, como eu tô dedicada a esse tipo de gastronomia aí há quase 7 anos já, eu acabo priorizando em utilizar essas farinhas, porque aí qualquer pessoa pode consumir, tanto quem não pode, quanto quem não quer, quanto quem for alérgico, tá? Então, a receita vai ficar na descrição, depois aqui, que eu postar a live lá no feed. Então, a gente vai utilizar um mix de farinha sem glúten, tá? Por quê? Por que a gente usa tantas farinhas nas receitas sem glúten, Ana? Porque a gente precisa de um conjunto dessas farinhas para que elas deem uma estrutura no bolo e uma resposta que o glúten daria, tá? O que a farinha de trigo daria. Então elas unidas ali, cada uma com sua função, elas vão dar essa textura do bolo como se tivesse o trigo, só que não, tá? Então aí por isso que a gente precisa de uma variedade de pelo menos 3 farinhas nas receitas sem glúten, porque cada uma tem sua função.
Então é muito importante quando você for substituir que você teste antes, porque não é de certeza que vá dar certo. Essas farinhas que eu passei aqui, eu testei várias vezes para que ficasse nessa textura que eu quero, tá? Só para registrar, pessoal, que eu tô sem máscara, sem luva, sem nada, porque eu tô sozinha já aqui na loja, tá? Então todo mundo já foi embora. Então, nesse bolinho de milho, ó, quem chegou depois, tá saindo fumacinha ainda, olha que fofinho. Ele é praticamente só de milho, assim, tem bem pouquinho das outras farinhas, tá? Mas ele parece que é um bolo com açúcar, olha. Aqui dá pra ver melhor. Tem casquinha, tem tudo. Eu tô usando a farinha de milho fina, a farinha de arroz na versão integral. Depois as quantidades eu vou descrever ali na postagem, tá? Fécula de batata, o polvilho doce e a farinha de coco branca. Então eu peguei a farinha de coco branca aqui para mostrar para vocês qual que é, porque às vezes tem no mercado uma escura e ela altera muito a receita. É uma farinha de coco branquinha que parece até um leite de coco em pó, mas não é o leite de coco em pó, tá? É a farinha de coco branca, que ela tem um cheirinho de coco também e ela dá uma maciez e um perfume na massa. Ana, por que tanta farinha, gente? Como eu expliquei, para que dê a textura e cada uma tem a sua função ali dentro da massa, tá? Uma vai dar expansão, outra vai dar estrutura. O que é estrutura? É que o bolo não fique quebradiço, sabe? E a farinha de coco, ela vem aqui para dar um pouco de maciez, para colocar um pouco mais de gordura e também para não utilizar tanto carboidrato. A farinha de coco praticamente não tem carboidrato, mas eu tô usando ela em pouca quantidade porque ela é bem fibrosa, só 20 e poucas gramas que eu tô usando aqui, porque ela é bem fibrosa. Então se a gente usa 100% de farinha de coco, às vezes o bolo pode ficar meio quebradiço, tá? Sempre usem a farinha de coco em conjunto com outra farinha mais estruturada, por exemplo, farinha de arroz ou farinha de aveia, tá? Porque ela tem uma estrutura de bolo bem bacana. E a receita é muito fácil, eu já separei tudo aqui e é muito simples de fazer, tá? Eu já vou explicar o passo a passo. Daí a gente vai usar ovos, vai usar o óleo de girassol, tá? Eu não usei o óleo de coco, eu não fiz nenhuma vez essa receita com óleo de coco, mas vocês podem testar. Porém, tem que usar menos quantidade do que vai estar descrito ali, tá? Porque o óleo de coco, ele pesa mais a receita. E para adoçar, eu tô usando aqui o eritritol, tá? Que é um tipo de adoçante hoje muito falado, mas ele já é utilizado pela indústria alimentícia há muito tempo. Porém, não se assustem, não é um ingrediente vilão, não é um ingrediente que vai fazer mal para a tua saúde, tá? É um dos adoçantes hoje mais falados em que não tem nenhum malefício de você utilizar e colocar aí no dia a dia nas tuas receitas. Claro que não em todas as receitas, caso você não tenha nenhum tipo de problema com a glicemia ou que você seja diabético, tá? O que é? O eritritol, ele é um adoçante semelhante ao xilitol, que aí todo mundo tem falado do xilitol também, tá? Eles são um tipo de adoçante que eles vêm de algumas frutas, ou ele pode ser retirado na fermentação do açúcar mesmo, tá? Da sacarose. Então lá na indústria eles fabricam esse adoçante proveniente de algumas frutas, proveniente de outros ingredientes, de alguns vegetais também, legumes, e eles produzem na indústria esse adoçante. Ele já é utilizado há muitos anos em produtos diet, para forma de adoçar ali o produto, né, ou deixar alguma textura, enfim, a indústria já usa há muito tempo. E eu gosto de usar mais o eritritol porque ele tem uma tolerância digestiva melhor, sabe? Às vezes quando eu utilizo o xilitol, acabo tendo muita fermentação
e tenho muitos gases. Então, para quem tem dificuldade com esses adoçantes ou acha que tem um gosto muito forte, sempre fica um gosto de adoçante, tenta utilizar. Tá travado aqui pra mim, gente, tá tudo certo. E alguém me abana aí dizendo que tá tudo ok. Olá, tudo bom? Me dá um oi alguém aí só pra me dizer que tá tudo certo, que parece que deu uma travada aqui pra mim. Já aproveita e já encaminha aí pra todo mundo essa live. Ah, então tá, beleza. Continuando. Por que eu prefiro usar o eritritol? Por vários motivos, tá? Primeiro, por essa questão de ter mais tolerância digestiva, porque não me dá tantos gases, porque muitas pessoas relatam, principalmente nessa minha galera aqui, que tem essa dificuldade de digerir os alimentos, intolerante à lactose e companhia, às vezes eles têm muitos gases com esses tipos de adoçantes. Então eu vejo que o eritritol, ele não dá tanto essa questão dos gases, então tem mais uma tolerância digestiva maior do que o xilitol, tá? Então, o eritritol, gente, ele não tem caloria, tá? Então, qualquer pessoa que tenha pré-diabetes, ou que tenha diabetes, ou que tenha resistência insulínica, pode, enfim, tenha problemas com a digestão da glicose aí, pode consumir o eritritol porque ele não eleva os níveis de glicemia, tá? Então, como eu falei antes, ele tá presente naturalmente em alguns alimentos fermentados também, além das frutas, tá? Tipo assim, ele durante a fermentação ele é produzido, entende? Na fermentação dos carboidratos ali. No vinho, no queijo e outros produtos fermentados ele pode ser, então a indústria produz em larga escala para que a gente utilize ele em pó. Eu vou ver se eu acho ele aqui rapidinho para mostrar para vocês que ele é como se fosse um açúcar cristal. Aqui, ó. Não dá pra ver? Ele parece um açúcar cristal, tá? Ele dilui super bem e você compra na loja de granel. Inclusive, ele é mais barato do que o xilitol e tem uma resposta menos residual, deixa menos aquele sabor residual de adoçante na língua, sabe? Quando a gente utiliza. Então, acaba sendo bem mais vantajoso, né? E então, eu tô usando o eritritol aqui nessa receita e não deixa esse sabor residual nessa receita aqui, tá? Se a gente for testar um outro bolinho de outros sabores, aí a gente vai ter que testar se vai ser a mesma quantidade de adoçante, se vai ser mais ou menos de acordo com a doçura que tem dos outros ingredientes, tá? Então a gastronomia funcional é assim, é teste, como eu sempre coloco nas minhas postagens, né? A gente tem que testar porque ela é mais delicada, né? A gente tem que se dedicar um pouquinho mais para que às vezes ela dê certo, né? O que mais que eu queria falar para vocês? Ah, sim, a quantidade do açúcar. Se você for fazer esse teu bolinho aqui com açúcar demerara, por exemplo, aí você tem que usar um pouquinho mais de açúcar do que eu botei aqui, tá? Porque aí o adoçante, ele tem um poder adoçante maior um pouquinho. Então aí a gente coloca um pouco menos para não ficar esse sabor residual do adoçante. Então se você for usar um açúcar demerara, tá? Aí você vai usar, aqui eu tô usando 130 gramas do eritritol. De açúcar demerara tu pode usar umas 160, 170 gramas, tá? Tipo, eu não tenho problema nenhuma com açúcar, com adoçante, então eu posso usar açúcar na medida aí, né? Então aí você só aumenta um pouquinho, tá? O xilitol também dá uma diferença, se você só tiver esse em casa, aí você usa também um pouco menos do que o eritritol, que ele adoça mais. Por isso que às vezes ele é mais caro também, tá? Então, já falei da importância do mix, né? Se você for substituir alguma coisa aí, você testa, não vai me fazer a receita e dizer assim, Ana, deu tudo errado essa receita aí, mas me conta aí como é que tu fez. Tu seguiu bem o passo a passo ou você mudou algum ingrediente? Ou algum modo de preparo, sabe? Então tem que cuidar bem na hora que você for testar. Importância da forma.
tá? Acho que eu já falei na outra live, mas eu vou frisar aqui também, nessa. Os bolos mais funcionais, assim, mais pesadinhos ou que tem dificuldade de crescer, nos bolos sem glúten, eles crescem melhores e respondem melhor se você colocar nessas formas de furadas, tá? Porque aí o calor ele passa melhor pelo bolo e ajuda a crescer. E assim, forma simples, de alumínio. É a melhor forma que tem para dar certo os bolinhos, tanto com trigo quanto funcionais, sabe? Aquelas formas de silicone, etc. Normalmente o bolo fica rachado, assim, sabe? Porque ela se abre um pouquinho. Então, o negócio é ter uma forma boa de alumínio e que não tem erro, sabe? Então, deixa eu mostrar a textura da massa pra vocês, tá? Pra quem chegou agora, meu Deus, fica muito bom esse bolinho, ó. Sem açúcar e sem glúten, maravilhoso. Muito bom. Eu vou mostrar a textura, como é que fica da massa pra vocês. Eu já pré-preparei a receita aqui pra não ficar muito estendida, tá? Então, além daquele mix de farinhas que eu falei, eu também vou utilizar o milho verde, que eu comprei o milho congelado, mas se tu tiver o milho verde aí, melhor ainda. E aí, eu tô utilizando também o leite de coco e fermento, daí que a gente vai usar um pouquinho de água, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra ver se vocês enxergam. Se tá tudo ok. Dá pra ver, né? Ó, muito simples, gente. Aqui, eu bati o seguinte, ó. Eu bati o milho verde com os ovos, o óleo e o leite de coco, que eu usei bem pouquinho, só 50 ml. E aí esse pontinho preto aqui é baunilha, tá? E aí e o eritritol, o adoçante, bate tudo no liquidificador, né? Aí você deixa o milho descongelar, não vai pôr congelado. Mas é bacana que ele fique uns pedacinhos também, sabe? A casquinha assim, que é essa casquinha do milho, além da farinha de arroz integral e a farinha de coco, vão acrescentar mais fibras pro teu bolo e aí tu vai ter uma saciedade bem maior do que se você usasse uma farinha refinada. Então essa que é a questão do funcional que eu falei no início da live. Quando você utiliza farinhas ou ingredientes com mais fibras, você se sacia com mais facilidade. Não precisa comer 2 pedaços de bolo. Com um pedaço de bolo você sacia e aí você não tem nenhuma elevação de glicose, porque esse bolo não tem açúcar. Para quem aí é diabético, às vezes até tem que cuidar a quantidade, o pedaço também, mesmo que não tenha açúcar, por conta da quantidade de carboidrato dos ingredientes, tá? Então eu bati tudo no lique, muito simples, tá? E aí aqui nessa outra bacia, você vai fazer sempre, como eu digo, um mix único com todas as farinhas que estão ali na receita. Mistura todas as farinhas muito bem, tá? Como se ela fosse uma só. E aí, olha a dificuldade. A gente vai misturar o líquido no seco aqui. Nessa receita, eu não tô utilizando nada de goma xantana, como eu utilizei na outra, porque esse bolo não teve a necessidade de usar. Tá? Para quem não sabe o que é goma xantana é uma fibra também produzida em larga escala pela indústria, tá? Para dar liga nas receitas sem glúten. Então aqui, como tu vai fazer um bolinho caseiro que tu vai comer em 2, 3 dias, não há essa necessidade. Porém, se você quer fazer esse bolo para vender, por exemplo, em que tu vai ficar mais de 2 dias às vezes com ele, aí eu indico de você utilizar um pouquinho de goma xantana, que isso aí depois eu posso ensinar a quantidade e o volume em que você use. Tá? Então eu misturei aquele líquido que eu bati no liquidificador aqui e vou misturar com o fouet mesmo. Gente, enquanto ele assa, fica um cheirinho tão bom, sabe? Em casa. E aí agora que a gente não pode fazer festa junina, né? Não pode fazer junção. Quem sabe você faz esse bolinho aí no final de semana pra família e faz uma festinha junina.
Aí me deu uma baita ideia aqui agora, ó, que tu pode pegar e comprar, se você não pode consumir açúcar, né? Você compra aquela goiabada zero açúcar, cascão, ou uma mais firme, não aquela que tu passa no pão, e aí você larga, depois que você colocar a massa aqui, você coloca umas colheradas da goiabada sem açúcar. Eu não tinha aqui, mas deve ficar uma delícia. Ó, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aqui a textura da massa. Ela fica mais firminha. E aí agora eu vou colocar um pouco de água, tá? Só uns 100 e poucos ml, tá? As receitas funcionais, normalmente, elas são um pouco mais líquidas também do que as receitas com trigo. E no caso aqui, por ser também uma receita integral com fibras, é legal você fazer a massa um pouquinho mais mole. Porque essa fibra vai trabalhando enquanto ela assa e ela vai sugando o líquido da massa, sabe? Então, normalmente, você faça sempre que você fizer um bolo integral, um bolo de aveia, faz a textura um pouquinho mais líquida do que você faria com trigo. Porque essa massa, ela vai como se fosse chupando a água da massa, entende? Ó, aqui já encerrei. Já encerrei. Ó. Fica uma massa mais líquida, tá? E aí, vou colocar o fermento aqui. Uma colher de sopa bem cheia, tá? Tem que caprichar nesses bolos funcionais um pouquinho mais do fermento para ajudar também no crescimento. E aí, quem tá entrando, tem alguma dúvida? Eu avisei de última hora essa live, né, pessoal? É que eu tô trabalhando muito aqui na Vita, viu? Vou ter que contar um negócio. A gente tá com a equipe mais enxuta, né? Pandemia, tu sabe como é que é, né? A gente teve que fazer uma certa redução na equipe. Então, também tô ajudando aqui na operação. Então, de última hora eu postei ali, mas eu vou deixar salva essa live para vocês verem depois o passo a passo certinho. E aí você também pode encaminhar para alguém que você queira ver, tá? Olha, muito simples, é só você ter os ingredientes em casa. Pode pedir aí para alguma loja de grãos também para te trazer, né? Como eu já tô com essa forma suja aqui, vou colocar em outra forma. E aí você assa no forno pré-aquecido, tá? Vai dar antes me deu uns 45 minutos, tá? No forninho simples assim mesmo, tá? Forninho Fischer simples, uns 45 minutos, 190 graus, tá? Liga o dourador só bem no finalzinho, bem nos últimos 5 minutos, que ele doura bem rápido. E depois façam a receitinha, ele fica com as fibras, ó, do milho aqui. Ai, tô com água na boca já. E fica bem fofinho, macio, dá uma saciedade bem grande, tá? E aí você põe pra assar. Eu vou colocar aqui nessas forminhas pequenas, ó, porque a minha grande tá suja agora. E aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou também ali nos stories, como é que ficou também nessa versão menorzinha. Tá? Alguém aí tem alguma pergunta pra me fazer? Fiquem à vontade, tá? E caso queiram mandar alguma pergunta depois nos comentários também, fiquem bem à vontade. E aí, pessoal, eu tô fazendo essas lives também porque a gente vai começar a fazer alguns cursos, tá? Alguns cursos de lanches funcionais que eu fazia lá em 2019, né? Foi o último que eu fiz. Então, agora que a gente já tá com alguma liberação, né? Que a gente possa receber poucas pessoas. Então, vai ser um grupo bem limitado, coisa assim de... Aqui no nosso espaço novo, para quem não sabe, né? A gente tá aqui na Prestes Guimarães. A gente vai receber em torno de 4 pessoas no máximo por turma. Então, agora em julho, eu vou começar a dar cursos presenciais aqui na VitaFood. E o mesmo curso eu vou dar também
online, tá? Aqui pelo Instagram. Então a gente criou um Instagram novo, depois eu vou passar para vocês aqui na descrição onde vai ser qual que é o nome desse Instagram. E aí o mesmo curso para quem, como a gente não pode trazer muita gente, como foi naquele último, então a gente vai dar ele nesse Instagram novo, tá? Cursos da Ana NutriChef. E aí a gente vai dar os cursos de lanches funcionais e lá nesse Instagram, tá? Eu vou comunicando vocês. Então a partir de julho a gente já começa os cursinhos lá, tá? E até lá, se você não... Ana, tu não tem algumas receitas aí pra me passar? Eu quero aprender o passo a passo. Eu quero aprender, assim, um pouco de tudo dessa gastronomia aí que você faz sem leite, sem glúten, porque eu descobri que eu sou intolerante, sou alérgica. A minha mãe tá intolerante à lactose, né? É bem comum os idosos adquirirem essa intolerância à lactose depois de certa idade, né? Eu tenho, então, até a gente não ter esses cursos e até que a gente não possa se encontrar aqui nos cursos online, eu tenho um e-book, tá? Que ele é praticamente um treinamento para quem quer aprender a cozinhar sem glúten e sem leite. Então é para quem é alérgico à proteína do leite, para quem for intolerante à lactose, para quem for assim, tiver sensibilidade ao trigo, para quem despertador tocando, que me perdoe. E nesse e-book eu formatei ele com bases, então você aprende desde fazer leites vegetais para substituir leite de vaca, tu vai aprender a fazer cremes, requeijão, enfim, uma série de opções assim de bases, molho branco, tudo sem leite. E aí tem uma parte também com salgados, lá eu ensino a fazer focaccia, pizza, pão, tudo sem glúten. E também tem alguma parte com alguns bolos, tem cuca, tem bolo, tem brownie e mais algumas opções que eu não me recordo agora, mas são mais de 20 receitinhas, tá? Todas formatadas e testadas por mim, claro, né? E algumas que eu tinha também na Vita e saiu do cardápio, eu coloquei ele nesse e-book, tá? Então você encontra ele ali na minha bio do Instagram, é só tu clicar naquele linkzinho azul que tem ali, clicar. E aí você vai direto para um link, para uma página lá que explica quais as receitas tem lá dentro. E aí você pode adquirir esse e-book e já começar a revolucionar aí a tua cozinha. Até porque essas receitas não são só para quem é alérgico. Elas são receitas nutritivas que vão trazer mais nutrientes para tua dieta, que vão trazer mais criatividade também para você em casa, né? Afinal de contas, nós temos que cuidar muito da nossa saúde e de uma forma mais barata que existe, que é através da alimentação. Então, quando você coloca mais nutrientes dentro do teu corpo, com certeza ele vai ficar com mais bem-estar, com mais disposição, enfim. Não é uma questão só de ser alérgico ou não querer comer glúten. É uma questão de você estar cuidando das tuas células, cuidando do teu corpo para que ele te responda de uma forma mais positiva. Olha, eu fiquei com mais maquiagem aqui do nada. Não sei porquê. Tá, pessoal, o que mais que eu queria falar?